Eu e o Eikman somos casados há 8 anos. E em 2013, decidimos que iríamos iniciar um dos projetos que a gente já tinha estabelecido, que era iniciar o processo de habilitação para adoção. Nunca passou pela nossa cabeça qualquer outro caminho que não fosse a adoção. E ficamos preocupados, cientes de toda a discriminação em relação ao tema, em relação à questão de ter 2 pais, e fomos para a Vara da Infância e Juventude com receio de termos que abrir 2 processos, e a nossa surpresa foi que o encaminhamento já estava completamente direcionado para que o casal assumisse essa atribuição. Entramos com o processo, participamos de todas as etapas. Em junho de 2013, iniciamos a nossa gestação com o processo administrativo em curso. Passamos por todas as etapas e nosso perfil inicial, porque é uma coisa muito difícil, na hora que a gente entra com o processo, nós temos que marcar alguns xizinhos sobre o tipo de criança que a gente quer. Então, naquele momento, nós colocamos que queríamos um casal, preferencialmente um menino e uma menina, de qualquer etnia, até 7 anos, com doenças tratáveis. E, a partir daí, participamos de vários grupos de adoção, tanto presenciais quanto em redes sociais, e esse perfil foi se alongando, e começamos a discutir por que não 3, por que não um pouco mais velhos, que diferença fazia, até que nós tivemos uma proposição de conhecer 4 crianças num abrigo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, irmãos. Isso foi no dia 1º de abril do ano passado, não foi mentira. E nós chegamos ao abrigo, conversamos com a assistente social e a psicóloga, e foi o primeiro contato realmente de conhecimento sobre o que as crianças, como elas eram, o que elas tinham passado. Naquele momento, os 4 irmãos de uma mesma mãe, a mais velha, na época, com 11 anos, depois filha de um genitor, a segunda de outro genitor, na época com 2 anos, um menino com 1 ano e uma bebê com 2 meses. Esses 2 últimos de um terceiro pai. E tínhamos a preocupação da adoção tardia, uma menina de 11 anos, o que tivemos a informação do que ela já tinha passado, uma menina que nunca tinha tido uma casa, que não viveu com o pai, que morreu em virtude da AIDS. A mãe ficou também com a doença, passou para os 3 menores, os 3 menores nasceram com o vírus e com os anticorpos herdados da mãe. Quando nós os conhecemos, a de 2 anos já tinha negativado, o menino já tinha terminado o tratamento, aguardando ainda exames, e a pequenininha estava iniciando ainda seu tratamento. Nós nos olhamos e aí? Bom, aí a frase antológica do Eikman: eu sou alérgico e me trato a vida toda, então, se a pessoa está com algum problema, vamos seguir em frente, vamos tratar, E os conhecemos numa visitação pública, que é assim que tem que ser, As crianças não poderiam saber que estávamos ali para conhecê-las. E algumas situações já foram muito interessantes, porque a mais velha teve uma empatia grande logo com ele e chegou a perguntar para ele: mas vocês são irmãos? Aí ele: não, nós somos casados. Ela olhou para ele, que nem o Nico e o Félix. Aí ele: exatamente. Ah, tá. E ela tá até hoje, Iniciamos imediatamente o estágio de convivência no mês de abril, mês de maio, e no dia 11 de junho
Tá, aí são as fotos, algumas dos abrigos, e já no decorrer desse um ano, né, no dia 11 de junho do ano passado, nós tivemos a felicidade de termos os termos de guarda dos 4. Mudou muito a nossa vida, né, toda a logística foi bastante complicada. Em determinados momentos, nós tínhamos planilhas grudadas na geladeira com 47 linhas para saber que hora que tinha que dar remédio para um ou para outro, né? Mas ser chamado, né, como nós somos, de Papai Ogéio e Papai Iei, né, a felicidade tão grande, e a partir daí foi rotina, né? Lutamos pelos nossos direitos, a inscrição dos 4 no plano de saúde, com termo de guarda. Eu sou auditor da Receita Federal, o Eichmann é contador, então procurei a questão da licença adotante. O Estatuto do Servidor Público diz que a servidora adotante tem direito a 90 dias e o servidor a 5 dias. Então, nós não aceitamos isso, entramos administrativamente, não conseguimos, né? Nossos advogados entraram, então, com mandado de segurança, e o juiz federal foi categórico na situação de que o direito à adoção é o direito da pessoa. Então, não é a servidora que tem que ficar com os seus filhos, mas a pessoa que é adotante. Então, me concedeu os 90 dias, ato contínuo, nossos advogados solicitaram e conseguiram a prorrogação por mais 60 dias, porque nós tínhamos um bebê com menos de 1 ano. Então, conseguimos, durante esse período, ter a licença, acompanhamento. O Eichmann trabalhava mais à noite e às madrugadas, né, em função do trabalho dele, e conseguimos o principal da licença, que foi a manutenção, a criação e manutenção do vínculo afetivo com eles. Em julho, as 2 mais velhas já entraram na escola. Uma escola que nos deu outra grande felicidade, porque já havia 6 crianças adotadas, das 6 crianças, 3 com 2 mães, e a entrada dos 2, e depois em novembro dos outros 2, só mudou a estatística da escola, né? Porque agora os homens estão ganhando das mulheres. Nesse intervalo também, um outro desafio foi batizá-los, né? Nós queríamos batizá-los na Igreja Católica, buscamos, e também assim foi feito, apesar do padre perguntar: mas como é que eu vou fazer? Tem que chamar a mãe ou o pai? E a gente falou: chama de qualquer maneira, chama os pais, ou chama a família. Ou a família, né? Então, isso independe, né? E eles estão hoje muito, muito bem conosco, não há qualquer dúvida de que eles estavam lá para nós, que nós chegamos lá para eles, né? E quando a gente vê aqui no Congresso uma discussão do Estatuto da Família em que querem nos excluir disso, né, além de ficarmos completamente consternado de pessoas poderem pensar dessa maneira, a gente fala que os nossos filhos não eram cuidados, não eram tratados, não eram educados, não tinham um lar. Hoje eles são cuidados, são tratados, são educados, têm um lar e, sobretudo, são amados. Isso não é família, mas arrumei um nome. Bom dia a todos, né? O Rogério já fez aí um prefácio, né? E pegando um gancho, né, desse encontro, né, que se fala de empatia, né? A nossa vida, contada aqui pelo Rogério, mostra isso, né? Como em momentos, né, nós não somos diferentes de ninguém na sociedade, né? Nós temos a empatia de empatia com outros pais heterossexuais. Nós temos a empatia de trabalharmos como qualquer outro cidadão. Temos a empatia de sentirmos
tristeza, amor, carinho e empatia de ser pai, né? Que eu acho que é algo que também assusta muito hoje a sociedade, né? A gente passou por uma etapa, eu estou com 38 anos, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Na década de 90, a gente passou por um período assim de transformação, mas ainda com não se aceitando e a sociedade não nos aceitando. Hoje a coisa está, graças às mídias, né? Essa conexão que todos nós temos, estamos mais expostos, né? Por isso a questão da violência, por isso a questão digamos, do contra, né? Você tem as religiões, algumas religiões contra, você tem pessoas contra, que expressam isso através da mídia, e às vezes de uma forma muito agradável, mas que a gente só pode mudar isso com essa empatia. E empatia foi como o Jean falou, né? Se colocar no lugar do outro. A gente conta muito a nossa história, não é uma questão de exibicionismo, né? É para que o outro veja que não há diferença. Eu troco a fralda da minha filha como uma outra mãe troca, como um pai troca, como uma avó troca. Eu trabalho para ganhar o leite das crianças como qualquer um aqui faz. Eu trabalho para construir um Brasil melhor para esses 4 filhos que eu tenho. E que no futuro eu quero que eles respeitem essa diversidade, né? Porque nós também somos uma família feita de diversidade. E toda a família né? De pretos, brancos, altos, magros, gordos, separados, juntos, multifamílias. E essa empatia é isso, é se colocar no lugar do outro, é mostrar os exemplos. A gente pode mudar pelos exemplos bons, né? Tanto dos valores, da honestidade, como pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, pela tolerância. Né? Tem que ser tolerante. Né? Às vezes a gente discute, dentro do nosso próprio meio, às vezes existe o próprio preconceito, a discriminação dentro do próprio meio. Então, como é que a gente pode mudar isso? Sendo tolerante, não discriminando e olhando para si, querendo para si coisas boas e para o próximo. Então, a gente mostra a nossa história, a nossa afetividade, o nosso carinho, o nosso amor pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, né? Para que isso sirva de mola para que todas as pessoas falem, não há problema nenhum, vamos seguir em frente, vamos passar essa etapa. Então, eu agradeço vocês aí por escutarem a nossa história e espero que sirva de inspiração para muitos. Não 4, mas pelo menos os pais aí, né?